Olá, como vocês vão? Estamos em mais uma videoaula de Teologia Sistemática. Hoje nós estaremos falando sobre o Senhor Jesus Cristo, um assunto de muita importância dentro do cristianismo, aonde vai trazer sempre a certeza de uma fé verdadeira, firme e fiel, concernente à graça que nos é dada ao entendimento de uma sublime e inefável doutrina como esta. Eu peço então a você que preste atenção nessa importante doutrina, para que possa até mesmo defender a sua fé, trazer um sentido de soberania sobre aquilo que você crê, vindo sempre da parte de Deus para a sua vida. Essa aula é do dia 20/4/2020 e hoje, sobre este assunto, nós estaremos apenas falando sobre a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Quando nós entendemos a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos professar a nossa fé de uma maneira mais sublime, de uma maneira mais augusta, aonde o entendimento dado por uma forma cognitiva possa sempre nos levar ao entendimento daquilo que é transcendente em nossas vidas. Isso vai trazer uma compreensão não apenas de fé, mas também uma compreensão de vida, fazendo com que a ética cristã ela possa ser envolvida e manifestada dentro da sociedade que nós vivemos. Os assuntos tratados concernente à natureza de Cristo, podemos ver como um dos principais, ele sendo Filho de Deus. Quando a Bíblia declara que Jesus Cristo é Filho de Deus, ela vai emanar o entendimento de que Jesus ele procede diretamente do Pai. Jesus, ele não apenas é um ser humano, mas também é Deus de maneira eterna. Antes do seu nascimento, antes de tudo ser criado, Jesus, ele já é Deus. Ele traz esse entendimento no decorrer de suas palavras e no decorrer também das Escrituras, quando os apóstolos vão se referir a ele. Nunca é dado aos apóstolos uma chance de negar tal divindade. E nem mesmo os apóstolos em seus escritos colocam tal afirmação como algo dúbio. Ao contrário, sempre estão ratificando a divindade de Cristo. Uma destas proporções concernente à natureza é que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha consciência que ele mesmo era de origem divina. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz: o Pai o revelou. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O próprio Deus revela a Jesus Cristo que Deus, o Pai, seria o seu próprio Pai. O Senhor Jesus tem esta declaração em seu coração, a certeza, porque o Pai nunca se escondeu do seu Filho. Antes, fez com que o seu Filho viesse a ser conhecido como seu Filho, com toda a autoridade, dignidade, atributos e poder que Jesus poderia assim ter como Filho do Deus vivo. Nós vimos também que esta divindade, a consciência dela, também é revelada mediante ao Espírito Santo ao apóstolo Pedro em Mateus, capítulo de número 16, versículo 15 e 16, que diz: o Espírito Santo revela a Pedro: e vocês perguntou a ele,
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, não repreende ele mediante esta declaração, mas vai confirmá-la, trazendo a certeza de que Jesus tinha a consciência que a sua natureza era divina, também como humana. Vimos as reivindicações do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele reivindicou para si a sua divindade. Ele se colocou lado a lado com a atividade divina. João capítulo 16, versículo de número 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus, ele vai reivindicar este lugar. Ele vai dizer que ele veio do Pai, dos céus. Ele larga o seio da divindade e vem até os seres humanos. Desta maneira, o Senhor Jesus, então, vai declarar de maneira clara que ele é Deus, que ele é eterno, que ele coexiste com o Pai. E após a sua morte, ele retornaria ao mesmo. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divino. Mateus capítulo 11, versículo de número 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quis revelar. Quando lemos tal declaração de Jesus Cristo, podemos atentar que o Senhor Jesus tinha pleno conhecimento de quem ele era. E ele ainda diz que ele, quando quisesse e para quem quisesse, ele estaria revelando tal natureza divina. Jesus também vai assumir prerrogativas divinas, como a onipresença. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus mostra que ele é onipresente, um atributo do Pai. Deus, então, mostra, através das palavras de Jesus, que Jesus também é Deus, mostrando desta forma a declaração que Jesus faz parte da doutrina da Santíssima Trindade. Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados de um ser humano para a salvação. Jesus se coloca nesta posição em alguns versículos das Escrituras Sagradas. Separei para vocês o de Lucas, capítulo de número 7, versículo 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus declara claramente que ele é Deus, pois pode perdoar pecados. Somente Deus assim poderia fazer. Mas Jesus, sendo Deus, de forma alguma ele estaria contra ou contrário a esta ordenança. Em João capítulo 6, versículo 39 e 40, nos diz: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando falamos de perdão, falamos logo de vida eterna. Somente Deus pode tirar e dar a vida. Jesus, ele poderia tirar e dar esta vida. E ele assim o faz através de seu perdão. Um outro atributo divino. O Senhor Jesus, então, com estas palavras, ele vai declarar que tem prerrogativas divinas. Aonde um homem divino, um divino homem, faz com que
o próprio Deus habite no meio da humanidade mediante a sua encarnação. O verdadeiro Emanuel conosco. Estamos encerrando este primeiro vídeo. Daqui a pouco nós nos vemos novamente.